Fala pessoal, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre felicidade, sobre algumas lições de Aristóteles para alcançarmos a eudaimonia, a felicidade. Na sua Ética Nicômaco, Aristóteles nos dá várias lições, então eu vou destacar aqui 6 lições para vocês. E as 3 primeiras lições são as seguintes: para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo e comentarem Filosofar é Preciso, porque isso já é um passo fundamental para alcançar a eudaimonia. No meu caso, né? Claro. Brincadeiras à parte, então vamos agora para Aristóteles. Mas não se esqueçam de curtir o vídeo, porque é super importante isso para o meu trabalho, se inscreverem aqui no canal para não perderem mais conteúdos e também comentarem aqui nos comentários Filosofar é Preciso. Bom, Aristóteles é um dos grandes nomes da filosofia antiga, um dos grandes nomes da filosofia de todos os tempos. E a ética dele, a chamada ética da virtude, é uma das principais éticas normativas, junto com a ética do dever e a ética da utilidade. E na sua ética da virtude, ele, por meio dessas lições de uma ética das virtudes, diz que o grande telos, a grande finalidade, o grande objetivo de todos nós, seres humanos, é alcançarmos a felicidade. Tudo aquilo que nós realizamos tem como um fim, o fim, a felicidade. Então, o nosso objetivo em qualquer atividade nossa é alcançarmos a eudaimonia. Bom, segundo Aristóteles, sem amigos não podemos alcançar a eudaimonia. Então, eudaimonia, ela é alcançada por meio dos amigos. E isso dos amigos é algo muito discutido pelos gregos. Os gregos, de modo geral, falam muito da importância de bons amigos. Já vou falar mais sobre isso. Vou falar um pouco da eudaimonia agora aqui. Eudaimonia é um termo grego que literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daimon, um bom gênio. E em geral isso é traduzido como felicidade. Então vamos pensar aqui a eudaimonia como esse estado, né? E a felicidade como, portanto, um estado. Para Aristóteles, a busca da felicidade era a grande finalidade da vida. O telos, a concepção teleológica da vida humana é a felicidade. Então, todos nós tendemos e buscamos a felicidade, a eudaimonia. Hoje, se Aristóteles lá na antiguidade falava isso, como nós entendemos a felicidade hoje? Hoje a convertemos em uma obsessão doentia. Cremos que é um direito que temos e não uma aspiração, e isso nos leva a frustrações. Alguns se consolam dizendo que a felicidade está nas pequenas coisas, mas isso não é felicidade segundo Aristóteles. A compreensão que as pessoas de modo geral têm hoje da felicidade é algo que está totalmente distante da compreensão aristotélica da felicidade. Aristóteles falava em 3 tipos de vidas que nós podemos ter: uma vida das virtudes, uma vida dos prazeres e uma vida contemplativa. Nós alcançamos a eudaimonia, a felicidade, somente por meio da vida contemplativa, e aí nós temos as virtudes dianoéticas e intelectuais teóricas, que são a sabedoria, a inteligência e a ciência, a episteme, nous e sofia. E também nós podemos alcançar a felicidade, além da vida contemplativa, também por meio da vida das virtudes. E aí nós temos as chamadas virtudes práticas. A grande virtude prática aqui, a virtude dianoética intelectual prática, é a frônesis, é o meio termo. Então a grande lição aqui para alcançarmos uma vida das virtudes é agirmos sempre pelo meio termo, nunca pelo excesso, nunca pela falta, porque excesso e falta são vícios. Uma vida construída a partir de excessos é uma vida de vícios. Uma vida construída a partir de falta é uma vida de vício. É o vício da falta, é o vício do excesso. A virtude está no meio. A arete, a virtude, está no meio. E a arete, virtude para os gregos, significa excelência. Então, não tem relação também com a virtude cristã, por exemplo, a virtude estoica, a virtude do Maquiavel. Cada conceito dentro de cada pensador tem um significado. E para Aristóteles, a virtude era um estado de excelência. Então, na sua ética da virtude, é uma ética que nós, por meio dela, buscamos a excelência. E ela nos conduz à felicidade. De que forma? Por meio das virtudes intelectuais teóricas, como eu citei as 3, ou também por meio da virtude intelectual prática, que é a frônesis, que é a prudência, que é a sabedoria prática, que é o meio termo.
Além disso, nós temos as virtudes éticas. E as virtudes éticas, nós podemos pensar elas a partir da aplicação da frônesis. Toda vez que nós escolhemos o meio termo, não o excesso nem a falta, estamos aí com virtudes éticas. E a virtude também, Aristóteles falava que é produto do hábito. Nós só alcançamos a virtude quando nós praticamos. É pelo hábito que nós nos tornamos virtuosos. Por exemplo, se eu quero ser corajoso, eu tenho que praticar atos de coragem. Se eu quero ser honesto, eu tenho que praticar atos de honestidade. E assim eu me torno, então, honesto, corajoso, etc. Então, alguns pontos da ética aristotélica para entendermos justamente isso. E a diferença da felicidade que Aristóteles entendia, que os gregos entendiam, da nossa felicidade atual. Nós atrelamos a felicidade com o tipo de vida que para Aristóteles não dava felicidade, que é a vida dos prazeres. Ele falava de 3 vidas: contemplativa, das virtudes e dos prazeres. A alcançamos especialmente pela contemplativa, mas também pela vida das virtudes e jamais pela vida dos prazeres. E de modo geral se pensa que a felicidade hoje em dia está atrelada aos prazeres, que segundo Aristóteles está totalmente equivocado esse olhar. Para Aristóteles, a felicidade, então, não é um estado, mas é sim uma atividade. Somente no final da nossa vida podemos dizer se fomos felizes ou não. Eu não posso falar agora, nesse instante, se eu estou sendo feliz, mas somente no processo todo. Então, quando eu estou no final da minha vida, eu olho para trás e aí eu posso perceber se de fato eu sou feliz, se eu fui feliz ou não. Porque, de novo, a felicidade não é um estado, mas é sim uma atividade. E aí eu faço uma pergunta para vocês: vocês querem ser felizes? Bom, Aristóteles nos diz que temos que trabalhar para alcançarmos isso. A felicidade não é algo que cai no nosso colo, mas nós temos que trabalhar para alcançar a felicidade. Assim como nós temos que trabalhar para nos tornarmos virtuosos. E pela virtude nós alcançamos a felicidade. Ou pela contemplação nós alcançamos a felicidade. Mas tudo isso é trabalho. É pelo trabalho, pelo suor, pela prática que nós buscamos e alcançamos a felicidade. Bom, agora eu vou então dar aqui algumas dicas de Aristóteles para chegarmos à eudaimonia, para chegarmos à felicidade. Eu separei aqui 6 lições de Aristóteles para alcançar a felicidade que todos nós precisamos conhecer, mas não só conhecer, mas sim praticar. Lembrem, a virtude como prática, como hábito, e não apenas como conhecimento teórico, mas é conhecimento prático. Então, devemos sim buscar uma sabedoria teórica e termos sabedoria teórica. Isso nós alcançamos por uma vida dos estudos, mas nós devemos também buscar uma sabedoria prática. E a sabedoria prática se dá com vivências, com práticas. Por isso, alguém muito jovem não pode ter sabedoria prática, porque é alguém que teve poucas vivências. Somente quem tem anos de estrada, né, anos de vida, pode ter essa sabedoria prática, porque consegue aí, pelas experiências vividas, construir essa sabedoria prática. Então, o que nós devemos buscar? Não apenas a sabedoria teórica, que está nos livros, que nós alcançamos pelos estudos, mas nós devemos buscar também a sabedoria prática, sermos sábios no sentido prático, sermos virtuosos no sentido de prática, de hábito. Vamos às 6 lições do Aristóteles. A primeira: pratique as virtudes. Pelo exercício da virtude, educamos nossos instintos e nos tornamos senhores de nossas próprias energias. Praticando a virtude, nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Mas nós precisamos praticar as virtudes. Não apenas conhecer, mas praticar as virtudes. Então é o exercício da virtude que está em jogo aqui. Então, primeira dica, pratique as virtudes. Segunda dica, tenha amigos verdadeiros. Eu já tinha comentado isso dos amigos, e de modo geral os pensadores antigos, eles batiam muito nesse ponto. Epicuro também fala bastante sobre isso, a importância de bons amigos, porque alguém que vive sozinho é alguém que não consegue ser feliz, nesse sentido das relações humanas. Então ter amigos e ter amigos verdadeiros é fundamental para sermos felizes. O Aristóteles falava de 3 tipos de amigos. Existe a amizade baseada na utilidade ou interesse, que são aqueles amigos que só estão do teu lado por interesse, porque é útil ser teu amigo. Essa não é uma amizade verdadeira.
Existe a amizade baseada no prazer, eles são amigos teus porque é prazeroso ser amigo de certas pessoas, festas e tudo mais, também não é uma amizade verdadeira. E existe a amizade, o terceiro tipo da virtude, baseada na virtude. E essa é a única amizade verdadeira. Não é a baseada na utilidade nem no prazer, mas sim a baseada na virtude. A amizade baseada na virtude é aquela que não tem um meio para alcançar um determinado fim, um meio, o prazer, um meio, a utilidade. Eu não sou amigo de alguém porque eu quero alguma coisa com essa pessoa, né? Eu sou amigo porque eu sou amigo dessa pessoa, por mera virtude, por mera gratuidade. E esse é o tipo de amigo verdadeiro. Terceira dica, busque ter boa saúde. Muitos podem comentar, felicidade, contemplação, isso e aquilo, mas e a saúde? Se falta a saúde, o que a gente faz? O Aristóteles fala da saúde também. Então nós precisamos ter saúde, porque eu posso ter tudo, e se eu não tiver saúde, como eu vou ser feliz? Diz ele, busque ter boa saúde. A saúde é a condição da felicidade. Sem saúde, a felicidade nos foge. E aqui nessa busca da boa saúde, bom, aí nós temos que praticar hábitos saudáveis. E há infinitos hábitos saudáveis que nós devemos, então, cultivar. E evitar os hábitos não saudáveis. Quarta dica, seja autossuficiente. O sábio precisa de bens materiais, mas só os indispensáveis para viver, pois o excesso de bens corrompe a mente. Nós precisamos de bens, né? Muitos comentam, mas dinheiro traz felicidade, dinheiro é sinônimo de felicidade. Aristóteles, o Epicuro também fala sobre isso, sobre a autossuficiência. Autossuficiência. O excesso corrompe a mente. O excesso não é necessário. O necessário, sim, é a autossuficiência. É ter o suficiente para viver e para viver bem. Não dependendo de algo externo, mas sendo autossuficiente aqui, em outras palavras, né? Conseguindo com esses bens ter uma vida boa, ter uma vida que eu possa me dedicar àquilo que eu quero me dedicar. Por exemplo, nos estudos, por exemplo, na contemplação, etc. Quinta dica, viva numa sociedade justa. Essa condição é absolutamente necessária para que sejamos felizes. Essa é um pouco difícil, né? Viver numa sociedade justa, porque de fato não depende da gente, depende sempre do contexto e de vários fatores externos, mas viver numa sociedade justa é uma condição importantíssima, absolutamente necessária para que sejamos felizes. Concordamos com isso, mas sabemos da dificuldade de alcançarmos isso. E sexta e última, medite filosoficamente. Esse é o supremo nível da felicidade, pois nele contemplamos as verdades imutáveis. Medite filosoficamente significa que a gente se dedicar a uma vida contemplativa, a gente se dedicar à filosofia, a gente se dedicar aos estudos. Então, aqui nós temos aqueles 3 tipos de vidas que eu falei, a vida contemplativa, das virtudes, dos prazeres. Medite filosoficamente está atrelada à vida contemplativa. Porque esse é o supremo nível da felicidade. Porque por meio desse nível de meditar filosoficamente, pensar filosoficamente, e aqui a meditação não é no sentido espiritual, mas é no sentido filosófico, é quando nós dedicamos a nossa vida em busca da verdade. E esse sim é de fato o supremo nível da felicidade. Aí nós podemos falar, mas nem todos conseguem isso, apenas na época dele, os filósofos. Bom, diz ele, tá, ok, não precisamos ter esse ponto de meditar filosoficamente, não precisamos ser filósofos. Porque com os outros nós alcançamos a felicidade também. Se eu tiver os outros, como praticar as virtudes, ter bons amigos, ter boa saúde, ser autossuficiente, viver numa sociedade justa, ou até o penúltimo também, viver numa sociedade justa, talvez a gente não consiga isso, mas tendo um deles já nos ajuda muito para alcançarmos a felicidade. Pessoal, quem chegou até aqui, emoji de coruja aqui nos comentários para saber que vocês chegaram até aqui. E eu peço para vocês comentarem aqui nos comentários também lições de outros pensadores. Então eu quero falar aqui com vocês mais de lições bem diretas, concretas, de pensadores da antiguidade, do período medieval, da modernidade ou do período contemporâneo, para que nós possamos praticar essas dicas desses filósofos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Até o próximo vídeo.